O professor de Medicina Veterinária da UEMA, Manuel Dantas, desenvolve análises clínicas voltadas a transtornos digestivos em ruminantes. Os bezoários, que são popularmente chamados de maçãs, nada mais é que corpos estranhos encontrados em bois e vacas. Esses corpos se formam dentro dos animais a partir do consumo de qualquer objeto que muitas vezes é misturado com a ração do animal. E os ruminantes, por não serem animais seletos na hora da alimentação, acabam ingerindo tudo que estiver com a ração. Na realidade, o bezoário é dos transtornos gastrointestinais que nós temos mais frequente nos ruminantes, né? O bovino, a vaca, né? O carneiro, a ovelha. Geralmente esses bezoários, eles surgem quando há distúrbios nutricionais, minerais. A falta do mineral muito contribui para isso aí. Mas na realidade é que leva a um transtorno que o animal fica com um quadro de depravação de apetite. Ele fica lambendo o pelo um ao outro. E à medida que esse pelo vai sendo ingerido, ao chegar no estômago, ele forma uma bola que é chamada de bezoário piloconcreção, né? Ou o bezoário que é de vegetal. Então nós temos duas possibilidades, como você pode ver aqui, nós temos um arsenal muito grande aqui de corpos estranhos obtusos, porque o corpo estranho também pode ser um prego, pode ser um grampo, pode ser um arame, né? Então é muito importante esse estudo, porque do jeito que nós temos no ser humano crianças que engolem moeda, nós temos animais que ingerem também metais. Então, é o que eu digo, a fisiologia ela funciona de uma forma que está sendo preparada para aquela atividade. Como o estômago do bovino tem movimento, e movimento ativo e contínuo, né? Então, esse movimento, quando esse corpo estranho chega, se for um corpo estranho pontiagudo, um prego, um arame, um grampo, ele tem a tendência para ir para a parte ventral do rúmen. Como o movimento impulsiona dorsal cranial, então a tendência dele é cair para o segundo estômago, que é o retículo. E ali ele ficando, ele com a sua compressão, ele tem uma relação direta com o diafragma, que separa a cavidade torácica, chegando em muitas ocasiões o corpo estranho perfurar o diafragma e chegar até atingir o coração, gerando um quadro que nós chamamos de retículo pericardite traumática. É um procedimento que tem que ser realizado cirurgicamente e que muitas vezes, se o dano cardíaco não for muito grande, já existe a necrose, que aí há a necessidade de um eletrocardiograma para saber as diferenças entre uma isquemia, uma lesão e um infarto, né? Que é o que, graças a Deus, nós estamos tentando mostrar que a conscientização na região, de que é através de exames, e não são exames sofisticados, nós fazemos isso a nível de campo. Eu hoje posso fazer um eletrocardiograma em qualquer local, debaixo de uma árvore, tendo um cabo de energia, eu estou apto a fazer esse exame. Então, a presença do corpo estranho no ruminante, na vaca, no boi, o vaqueiro é o primeiro a detectar. Chama o patrão e diz: doutor, a vaca não está remoendo. Quer dizer, remoendo é o fenômeno da ruminação que ele executa 45 minutos depois que ele ingere o alimento. Então, o fato dele não ruminar já é uma preocupação. Porque na fisiologia nós temos uma matemática. Um bovino, para estar com o estômago em perfeitas condições, ele tem que executar 3 operações. Ele tem que comer, ele tem que ruminar, ele tem que defecar. Então, se você percebe que um animal não tem nenhuma dessas 3 funções fisiológicas, procure um médico veterinário habilitado para que possa lhe orientar e analisar o fato, né, que nós iremos descrever aqui a vocês, um proprietário que chegou a perder 2 vacas boas, e na 3ª vaca ele não aguentou, chamou um colega, o colega foi lá, nos chamou, nós estivemos junto lá e realmente era um caso de corpo estranho, obtuso. Como vocês podem ver aqui, nós temos caroço de manga, caroço de anajá, caroço de macaúba. Quer dizer, isso no exame clínico, nós, graças a Deus, tivemos condições de detectar, porque nós temos provas que somos habilitados, toda a classe médica, para poder exatamente descobrir o grau de profundidade e o grau de lesão que esse estômago possa ter. É um procedimento que pode ser prevenido? Pode. Como? Uma boa mineralização, pastagens limpas, dietas higiênicas, porque muitas vezes tem gente que está com o animal no coxo, tem a ração que foi do dia seguinte, sobrou, o cara, ao invés de tirar aquela ração para botar uma ração nova, muitos deles colocam a ração sobre a velha. E muitas vezes essa ração vem de um local que tem um saco plástico, que tem um grampo, que tem um prego, e isso junto com a ração. O bovino tem uma particularidade na fisiologia, é que ele não é seletivo. Então, se você botar uma porção de capim aqui com um prego, o boi vem e engole tudo. Já o cavalo tem essa particularidade, ele seleciona. Se você botar o capim com um prego aqui, ele seleciona e ingere só o capim.
Porém, se for um animal que tenha distúrbios nutricionais, esse mesmo animal pode gerar essa patologia aqui, como você está vendo aqui. Ó. Esse aqui é um corpo estranho, um secotrófico. Por que é chamado de secotrófico? Porque ele se localiza no seco do cavalo. E o seco do cavalo é como o rumen para o boi. A mesma função que o rumen do boi tem, o seco do cavalo tem. Ou seja, ali onde ele faz a digestão. Isso aqui é constituído de fibras do alimento, né? Você vê que isso aqui é leve, isso aqui tem uma gravidade específica menor do que a água, então você vê que ele é flutuante, né? E aqui eu posso lhe mostrar um bezoário de um bovino, está aqui, ó, de pelo, tá vendo? Isso aqui são os pelos dos animais carentes, o outro animal suado, ele vai lambendo, vai sentindo o gostinho do sal que está sendo eliminado juntamente com o suor, e aqui no estômago, com os movimentos, vai formando. Esse corpo estranho, ele estava dessa forma aqui, ó. É porque eu abri para mostrar, tá vendo? Esse aqui era um corpo estranho só. E eu abri para mostrar para o proprietário que era pelo, porque até então ele não acreditou. Quando eu abri e mostrei, eu digo, agora pega aqui e vamos ver. A maioria dos animais deles eram todos de pelagem escura. Quer dizer, mais uma vez, justificando o nosso fenômeno. Isso aqui a nível de matadouro, a turma que trabalha no matadouro chama isso aqui de maçã. Maçã, bezoário, né? Então, eles não vão conhecer como a gente conhece como bezoário, a piloconcreção, mas a maçã é muito frequente em todo matadouro. Geralmente eles têm uma coleção muito grande desses produtos. O que nós podemos perceber também é que não só é só de vegetal. Nós temos aqui o caso de um produto estranho, né? A gente vê que isso aqui é tecido. Ó. Então, por que esse animal ingeriu isso? Isso aqui ele estava sujo, suado, com o cheiro atrativo para ele, o animal não sendo seletivo, se tiver carenciado, ele engole. Como esse caso aqui interessante, que todo mundo chega a pensar que é um cérebro, porque a imagem é bonita, né? Mas isso aqui foi um animal que nós operamos aqui no Tocantins, juntamente com o colega Dr. Josivaldo, da clínica de equinos e bovinos, aqui de Imperatriz, que somos parceiros na clínica, né? E uma camisa estava dentro da barriga da vaca, do rumen dessa vaca. Então vocês vejam que na realidade o que nós estamos falando é verídico. O animal não é seletivo. E aqui o